Paz e graça, pessoal. Vamos para o capítulo 47 de Gênesis, que vai tratar da chegada de Israel ao Egito com seus irmãos, com os irmãos de José, que são os filhos de Israel. E é um capítulo que tem coisas importantes aqui que a gente vai considerar, que é o Israel abençoando o faraó, que a gente vai ver as implicações espirituais. Tem o Israel querendo ser sepultado na sua terra e não no Egito. E a gente vai entender como é que foi essa mecânica do pagamento dos povos ao redor do Egito com o José, a mecânica do pagamento, e por que o José quis que eles pagassem daquele jeito, e se estava certo o povo ser cobrado daquele jeito. A gente vai entender o contexto histórico de onde passou essa história, e assim a gente vai continuando nosso estudo bíblico e tirando os ensinamentos espirituais extraídos deste capítulo e dos próximos que virão. Então vamos para o capítulo 47 de Gênesis. José foi dar as notícias ao faraó: meu pai e meus irmãos chegaram de Canaã com suas ovelhas, seus bois e tudo os que lhes pertence, e estão agora em Gósen, que é o delta lá do Nilo, a parte mais fértil. Depois escolheu 5 de seus irmãos e os apresentou ao faraó. Perguntou-lhes o faraó: em que vocês trabalham? Eles lhe responderam: teus servos são pastores, como os nossos antepassados. Então os irmãos de José seguiram a orientação do próprio José, dizendo que eram pastores. E porque na terra do Egito os egípcios não gostavam deste ofício e não se misturavam com o povo que trabalhava como pastor. Eles eram povos pagãos, tinham vários deuses. A religião deles era do tipo politeísta, que são a crença em vários deuses, que na verdade não existe, mas eles inventavam ou se deixavam se levar pelos que eles falavam que eram deuses. Então era um misticismo muito forte nesta terra, mas mesmo assim o povo de Deus, os israelitas, não se contaminaram com os costumes pagãos mundanistas, a maioria deles, vamos dizer assim. E a gente deve extrair isso como uma lição de moral para a gente não se misturar com este mundo mundano e pagão, onde tem várias crenças e várias coisas, e o certo era não se contaminar com estas coisas. Então a gente vai continuar aqui o estudo. Já deu aqui uma perspectiva da história lá do Egito, como é que eram os costumes deles. Continuando, disse ele ainda: viemos morar aqui por uns tempos, porque a fome é rigorosa em Canaã, e os rebanhos dos teus servos não têm pastagem. Agora, por favor, permite que os teus servos estabeleçam em Gósen. Os irmãos de José falando para o faraó. Então o faraó disse a José: seu pai e seus irmãos vieram a você, e a terra do Egito está à sua disposição. Faça com que seu pai e seus irmãos habitem na melhor parte da terra, deixe-os morar em Gósen. E se vocês vê que alguns deles são competentes, ponha-os como responsáveis por meu rebanho. Ele queria que já trabalhasse para ele, né? Os melhores ali, assim como o próprio José trabalhou, né? Ter um trabalho de elevado escalão ali no Egito. Continuando aqui a leitura da Bíblia e a nossa meditação, versículo 7. Então José levou seu pai Jacó ao faraó e o apresentou a ele. Depois Jacó abençoou o faraó, e este lhe perguntou: quantos anos o senhor tem? Jacó respondeu ao faraó: são 130 anos da minha peregrinação. Foram poucos e difíceis, e não chega aos anos da
peregrinação dos meus antepassados. Então Jacó ali abençoou o faraó. O Jacó abençoou porque a bênção, quando é dada quando uma pessoa dá uma bênção, quer dizer que aquela pessoa, o que abençoa é maior do que o abençoado. A bênção sempre é daquele que é maior para o menor. Então, quando Deus abençoa uma pessoa, é porque Deus, obviamente, é maior que a pessoa. Então, a bênção vem do maior para o menor. Isto quer dizer que o Jacó ali está tipificado que ele é maior do que o faraó. Por quê? Porque ele é homem de Deus, temente a Deus, o Jacó, o Israel. Então ele estava abençoando, claro que pelo poder de Deus, não dele, né? Mas ele estava tipificando ali uma bênção que vem de Deus, porque o Jacó estava abençoando. Isso, mais uma vez, a gente deve ter mais uma lição aqui, que a gente deve ter a noção de que os governos mundiais são de Deus. As coisas são de Deus. Quando o governo não é bom e é rebelde, a gente deve, claro que a gente não deve se submeter a um governo ruim, a um governo opressor. A gente deve sair daquele lugar, né? Se um governo é ruim, a gente deve protestar, a gente deve se manifestar contra aquilo. Se o governo é ruim, a gente não deve ficar submisso a um governo ruim. Isso é normal, mas quando o governo é bom, a gente deve colaborar para que o governo continue bom, né? Que nem nesses países assim árabes, que o governo é opressor, a pessoa não deve se submeter só porque a Bíblia diz que a gente deve submeter o governo, entre ressalvas. Se o governo é bom, tudo bem. Se o governo não é, em outras palavras, a pessoa deve prestar contas para o governo, a pessoa deve se submeter às coisas que estão regidas ali, os impostos, o pagamento de taxas, essas coisas burocráticas. Mas a pessoa pode sempre ter o seu livre-arbítrio e sempre protestar se está vendo alguma coisa que está errada. Entendeu? Quantos anos o senhor tem? O Israel ali os israelitas viviam muito tempo, eles viviam muitos anos, porque eles eram abençoados por Deus, então eles tinham uma expectativa de vida alta, porque Deus fez com que eles prolongassem seus anos aqui na terra. É uma bênção para que eles pudessem ser servos de Deus aqui na terra e servir a Deus, que é mostrando a palavra de Deus para as outras pessoas, né? Sendo um exemplo para as pessoas. Então Jacó viveu até então, ele falou ali que tinha 130 anos e de peregrinação, porque ele está peregrinando nessa terra, ele só está passando de passagem por essa terra rapidamente, porque a eternidade é o destino da pessoa. Aqui ela só está de passagem, só para viver um pouco de tempo aqui, está peregrinando. Foram poucos e difíceis, quer dizer que difíceis que ele passou por provações, ele passou por tribulações, assim como nós passamos por tribulações. O próprio Jacó, o que deu origem às 12 tribos de Israel, passou por tribulações, ele não foi ileso às tentações, assim como a gente é tentado, ele também foi tentado. Então Jacó abençoou o faraó e retirou-se. José instalou seu pai e seus irmãos e deu-lhes propriedade na melhor parte das terras do Egito, na região de Ramassés, que é a mesma coisa que Gósen, só que com outro nome, conforme a ordem do faraó. Providenciou também sustento para seu pai, para seus irmãos e para toda a sua família, de acordo com o número de filhos de cada um. Não havia mantimentos em toda a região, pois a fome era rigorosa, tanto o Egito como Canaã desfaleciam por causa da fome. José recolheu toda a prata que circulava no Egito e em Canaã, dada como pagamento do trigo que o povo comprava, e os levou ao palácio do faraó. Quando toda a prata do Egito e de Canaã se esgotou, os egípcios foram suplicar a José: dá-nos comida, não nos deixe morrer só porque a nossa prata acabou.
E José lhes disse: tragam então seus rebanhos, e em troca lhes darei trigo, uma vez que a prata de vocês acabou. E trouxeram a José os rebanhos, e deu-lhes trigo em troca de cavalos, ovelhas, bois e jumentos. Durante aquele ano inteiro ele os sustentou em troca de todos os seus bens. O ano se passou, e no ano seguinte voltaram a José, dizendo: não temos como esconder de ti, meu senhor, que uma vez que a nossa prata acabou e os nossos rebanhos lhe pertencem, nada mais nos resta para oferecer a não ser os nossos próprios corpos e as nossas terras. Não deixes que morramos e que as nossas terras pereçam diante dos teus olhos. Compra-nos e compra as nossas terras em troca de trigo, e nós, com as nossas terras, seremos escravos do faraó. Dá-nos sementes para que sobrevivamos e não morramos de fome, a fim de que a terra não fique desolada. Assim José comprou todas as terras do Egito para o faraó. Todos os egípcios tiveram que vender os seus campos, pois a fome os obrigou a isso. A terra tornou-se propriedade do faraó. Então o José vendeu sim as sementes de trigo para o povo que estava perecendo por causa da fome. Só que ele recolheu tanta prata que eles ficaram sem prata. Ele recolheu toda a prata, não teve mais prata em circulação ali, de tanta gente que pagou para o José. Depois foi a vez dos rebanhos. Ele recebeu vários rebanhos de animais como pagamento. E por fim, eles mesmos se escravizaram. Mas isso não está errado. É que naquela época não tinha como ter, assim como eu vou dizer, um controle mais específico de quem podia comprar as coisas. Então ele não podia nem, por causa desse motivo, nem dar as coisas de graça, porque as pessoas poderiam, depois de algum tempo, voltar e querer as coisas de graça. E até porque o José era governador do Egito, e ele tinha que prestar contas para o faraó, e o faraó queria resultados. Então ele estava no status de governador do Egito, e não tinha como dar de graça também, porque não tinha como controlar quem comprava, não tinha como tirar foto, não tinha RG, não tinha como controlar. Então umas pessoas poderiam pegar mais comida que as outras, e sim a distribuição das sementes estaria prejudicada. Então, por vários fatores, eles tinham que dar alguma coisa em troca como pagamento. Chegou ao ponto de eles se escravizarem, porque já não tinha mais o que dar. E a gente está falando de 1663 a.C. Não estamos falando dos anos 2000, então naquela época tinha escravidão neste contexto histórico. E a gente está falando de vários anos atrás, então eram as coisas mais primitivas. A gente tem que se situar na história, que a gente está falando de um povo não da nossa época. A gente está falando de vários anos antes de Cristo. Quanto ao povo, José o reduziu à servidão de uma outra extremidade do Egito. Naquela circunstância, era a única coisa que deveria ser feita. Mas não que seja bom. Somente as terras dos sacerdotes não foram compradas, porque por lei, esses recebiam o sustento regular do faraó e disso viviam, por isso não tiveram que vender as suas terras. Esses sacerdotes, eles são pagões, eles não são de Deus. Então o José, ele não tinha controle sobre esses sacerdotes. O faraó mantinha esses sacerdotes porque a religião deles era politeísta. Então tinha várias crenças. Eles acreditavam em várias histórias, várias fábulas, né, basicamente. Então tinha sacerdotes para isso, que serviam para esse tipo de coisas. E eles recebiam sustento do governo. Então o José estava fora do alcance neste aspecto para mudar alguma coisa. Vamos continuar. E aqui o faraó realmente está sendo abençoado, está recebendo muita riqueza, né? Até porque Deus queria para que o próprio povo de Israel se
crescesse ali naquele meio, pudesse mais para frente levar a própria riqueza do Egito, para que o povo de Israel pudesse se desenvolver e sair dali mais forte materialmente e depois espiritualmente, recebendo as leis de Deus e os mandamentos, e poder mais para frente formar uma nação forte o suficiente para se estabelecer numa região e dominar aquela região que seria Canaã. Isso anos mais para frente. Então tudo tem um propósito para Deus, nada faz por acaso. Então tudo é profundo e a gente tem que entender os propósitos de Deus aqui. Então tudo tinha um propósito e não era por acaso. Então José disse ao povo: ouça, hoje comprei vocês e suas terras para o faraó, e aqui estão as sementes para que cultivem a terra, mas vocês darão a quinta parte das suas colheitas ao faraó, os outros 4/5 ficarão para vocês como sementes para os campos e como alimentos para vocês, seus filhos e os que vivem em suas casas. Então ele está cobrando impostos, que olhando para essa perspectiva ali do cálculo é um imposto baixo, é um imposto bem baixo. Eles disseram: meu senhor, tu nos salvaste a vida, visto que nos favoreceste, seremos escravos do faraó. Assim quanto à terra, José estabeleceu o seguinte decreto no Egito, que permanece até hoje: 1/5 da produção pertence ao faraó. Somente as terras dos sacerdotes não se tornarão propriedade dos faraó. Os israelitas se estabeleceram no Egito, na região de Gósen. Lá adquiriram propriedades, foram prolíferos e multiplicaram-se muito. Jacó viveu 17 anos no Egito, e os anos da sua vida chegaram a 147. Quer ver? Então, Israel viveu 147 anos, nasceu em 1793 a.C., aproximadamente aqui pela cronologia bíblica, e foi morrer em 1646 a.C. Aqui quando os irmãos quando Jacó foi para o Egito foi em 1663 a.C. Aproximando-se a hora de sua morte, Israel chamou seu filho José e lhe disse: se quer agradar-me, põe a mão debaixo da minha coxa e prometa que será bondoso e fiel comigo, não me sepulte no Egito. Então ele queria ser sepultado em Canaã, numa terra não pagã. Numa terra não pagã ele queria ir para um lugar não pagão. Então sepulte meu corpo não no Egito, que é pagão, mas em Canaã, que é a terra da promessa. E o juramento debaixo da coxa, então a coxa virou como se fosse uma representatividade de fidelidade e de bondade, quer dizer, realmente uma fidelidade, porque envolve um juramento. Virou esse significado. 30. Quando eu descansar com os meus pais, leve-me daqui do Egito e sepultem-me junto a eles. José respondeu: farei como o Senhor me pede. Mas Jacó insistiu: jure-me. José lhe jurou. Israel curvou-se apoiado em seu bordão. Então este é o capítulo 47 de Gênesis, pessoal. Então espero que vocês tenham entendido este capítulo rico de informações, e no próximo capítulo vai ser muito importante, que vai tratar da casa de Efraim, que espiritualmente é a entrada dos gentios, porque o Jacó vai abençoar a casa de Efraim, isso no próximo capítulo. Aí a gente vai ver melhor isso, e também a bênção para os outros filhos, e a gente vai ver mais detalhado essa parte das 12 tribos de Israel. Então até o próximo capítulo, que é o Gênesis 48. É um capítulo chave e até que abre chaves proféticas para os profetas do Antigo Testamento, que é mais para frente ainda, que é o 48, o próximo. Já estou fazendo o preâmbulo aqui, a introdução. Então até mais, pessoal, tchau.